Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 25 de junho de 2026, uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Nessa hora eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, a palavra do Senhor hoje vai estar em Provérbios 9 e 10, tá? Provérbio 9 diz assim: os convites da sabedoria e da insensatez, tá? A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e se a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua misericórdia, a tua grandeza. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Provérbio 9, assim: os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: aleluia, glória a Deus. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Aleluia. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Ande pelo caminho do entendimento. Então, aqui tá falando da insensatez e da sabedoria, tá? Então, assim, a sabedoria, né, ela faz um contraste com a insensatez, né? Então, assim, a sabedoria, tanto a sabedoria como a insensatez convida, né, toda a humanidade, ambas convidam a humanidade, tanto uma como a outra, amém? E aí, cabe a mim e a você escolher quem que você vai servir, a insensatez ou a sabedoria. E aí, continua. Deixa a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. Por quê? Porque quando fala da insensatez e da sabedoria, o homem sábio, quando você vai repreender, vai corrigir, ele vai entender que é para o seu bem. Agora, quando você vai falar com um homem ímpio, ele vai o quê? Ele vai manchar o seu nome, ele vai zombar de você, né? Mas o insensato faz isso. Mas aquele que tem a sabedoria, tem a prudência, tem um temor do Senhor. Aí vem aqui no 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo e entendimento. Você tá entendendo? Vamos de novo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, quando você entende, tem temor do Senhor, você tem sabedoria, né? Porque você vai se santificar, porque você vai querer fazer a vontade de Deus. Então, é óbvio. Agora, o insensatez, não. Ele não vai querer ser corrigido, ele não vai querer saber da sabedoria, porque a sabedoria o corrige. Você tá entendendo? E isso não é legal para ele, né? Porque a insensatez, ela é pura exibição. Tá? O insensato, ele quer se exibir, ele quer se aparecer, ele quer ter autoridade, ele quer tudo, né? Para se mostrar, né? Então, agora, aquele que tem sabedoria, não, né? Ele entende que precisa ser corrigido, porque enquanto Deus corrige, Deus tem tido misericórdia, né? Então, e aí ele continua, porque assim, a gente vê que o convite é de ambos, né? Então, tem pessoas que é insensata e tem pessoas que são sábias, né? A gente vê isso até nos dias de hoje. Aí diz assim, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, o tempo da sua vida se prolongará, né? Em quem? Através da sabedoria, tá? Porque quem é sábio ouve o conselho, ouve a palavra do Senhor,
guarda a palavra na tábua do seu coração, se desvia do mal, né? E muita outra coisa. Aí vai. Se você for sábio, o benefício será seu. E se for zombador, sofrerá consequência. Ao que ou seja, tanto a sabedoria como a insensatez, né? Se você for sábio, o benefício será seu, a sabedoria. E se for zombador, sofrerá consequência. É o insensato, tá? A insensatez, né? A insensatez é pura exibição. Ela só se exibe. Sedução e ignorância, sentada à porta da sua casa, num ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seus caminhos. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Então, muitas vezes, ela é vinculada à mulher adúltera, tá? Ela é vinculada ao adultério, tá bom? A insensatez, muitas vezes, ela é vinculada ao adultério, tá bom? Se você for ver em Provérbios, né? Ela muitas vezes, porque a mulher adúltera, ela é totalmente insensata. E ela continua, né, dizendo, venham todos os inexperientes aos que não têm bom senso. Ela diz, a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, ou seja, que é o adultério, né? Ela vê o adultério dessa maneira, né, como algo gostoso, e não é, né? O adultério é algo terrível, né? Então, a gente tem que fugir, né? Porque depois que você cai, a igreja mancha. E aí, minha filha, é terrível. Deus tem de misericórdia, né? Ainda bem que ele tem tido. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura, né? Mas por que o espírito do morto? Porque leva à morte, né? Leva à sepultura. É coisas que não agradam a Deus, né? Coisa maligna, né? Então, a insensatez, ela só pode oferecer pão e água, coisas que sacia, que vai roubar ali, né? Mas não é o pão da vida, né? E não é a água do espírito. Aqui tá falando de coisas materiais, água roubada, tá? É diferente da água da vida, tá? E ainda fala para comer escondido, tá bom? É um banquete preparado ali pela insensatez, né? Parece, porque é totalmente inferior à sabedoria, porque é algo carnal, tá bom? É isso que a insensatez pode oferecer. A gente tem que ter cuidado, né? Porque ela leva o que? A morte, tá bom? A sepultura, tá? A morte, tá? É isso que a insensatez faz. Então, vamos lá para Provérbios 10 também. 10, Provérbio de Salomão, diz assim. Aleluia, glória a Deus. O filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha, né? Então tá falando do filho sensato e do insensato. Sem sabedoria, né? As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerão, né? Igreja, tem gente que não consegue deixar nada, né? Fulano foi um ladrão, fulano foi isso, foi um corrupto, foi isso, foi aquilo, né? Quando fala, nossa, fulano fez uma obra, fez isso, fez aquilo, igual o nome de Jesus, o nome dos discípulos perdura até hoje, de Paulo, daquelas pessoas na Bíblia que fizeram a diferença, né? É algo tremendo. Ele diz assim, os sábios de coração aceitam o mandamento, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, né? O ódio, igreja, quantas pessoas têm ódio, né? Você nem sabe porque a pessoa odeia o outro, porque é invejoso, porque nossa, não dá nem para entender muitas vezes porque a pessoa tem ódio. Muitas vezes o ódio ela vem vinculada à inveja, tá? A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimentos, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína, né? Se você é sábio, você não vai ficar, né, se exibindo, né? Você vai ser mais humilde, né? Porque, né, sábio acumula conhecimento, humildade, tá? Mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos, a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres, né?
O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quantas pessoas ignoram a repreensão? Gente, a gente vê muito isso, sabe, hoje em dia, no meio das autoridades, pastores, né, liderança, eles não querem. Se você falar alguma coisa, eu mando, não querem. Então, e é terrível, né? E acaba levando muitas pessoas ao caminho mesmo assim de Balaão. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo, né? Então, gente, quantas pessoas, né, com ódio, como eu já falei aqui, né, ódio assim, de graça pelo seu irmão, né? Por inveja, né? Então a gente vê que é algo terrível, tá bom? 10, versículo 12 e 18. Ódio. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. A palavra do justo dá um sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor algum, né? Isso é muito lindo, né? Que a bênção de Deus, ela traz riqueza, ela não inclui dores, né? O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria, né? O homem de entendimento é o homem de conhecimento, tá bom? Ele vai se deleitar na sabedoria do Senhor. Amém? Vamos lá. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam que lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes é a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada, né? Temor, então sempre o temor, né? Temor de Deus, temos que ter temor a Ele, né? O que o justo almeja redumba em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será estipada, né? Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Pessoas perversas, ruins, maldosas. Quantas pessoas assim na igreja? Então essa palavra vem falar tanto o Provérbios 9 como 10, vai falar de sabedoria, vai estar falando da gente, de insensatez, da gente não ser pessoas insensatas, né? Mas que a gente venha caminhar no caminho do Senhor, amém? Que Deus abençoe você e que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz. Um final de semana abençoado. Fiquem na paz.